Olá, irmãos e irmãs, graça e paz. Sou Leila Lemos, assistente geral das vocações do Movimento Católico de Evangelização Discipulado de Jesus Cristo. E aqui nos encontramos mais uma vez no canal DJC Brasil. Seja muito bem-vindo ao nosso encontro semanal para falarmos sobre vocação. Hoje é o último domingo do mês, nesse 30 de agosto. Neste mês que foi dedicado às vocações e que nos chamou a rezar a cada domingo por cada uma especificamente. E nós continuamos rezando por todas as vocações, porque a Igreja de Jesus chama, necessita de vocacionados, dos eleitos por Deus a viver o que Ele escolheu para cada um de nós. Convido a você, meu irmão, a nos ajudar a alcançar mais e mais pessoas para o reino de Deus. Como é que você pode fazer isso? O discipulado é um movimento da palavra de Deus e nós queremos chegar aos lares, às pessoas por meio dela. Então compartilhe o endereço do nosso portal www.djcbrasil.com.br com seus amigos, familiares e os convidem a nesta noite a se unirem conosco. Enquanto isso, você deixa aí o seu like, se inscreve em nosso canal se você não é inscrito e ativa o sininho para sempre ser notificado sempre que nós iniciarmos uma nova publicação. Como nós já falamos na introdução e temos repetido nos domingos anteriores, agosto é um mês temático das vocações. E para quem não lembra, a palavra vocação ela vem do latim vocare, que significa convocar, chamar, escolher. Vocação, portanto, é um chamado de Deus a uma determinada pessoa. Esse chamado ele é individual e possui características únicas para cada um. A um Deus vai chamar a ser padre, como a gente já viu, ao estado de vida de casado, a chamar a ser consagrados, religiosos, a cada um Deus chama conforme o desejo do seu coração. A primeira vocação a que nós somos chamados é a vocação à vida. Deus nos chamou à vida. Ele nos amou e nos conheceu antes mesmo de existirmos, como diz o salmista. Ó Senhor Deus, Tu me examinas e me conheces. Conhece todos os meus pensamentos. Tu criaste cada parte do meu corpo, tu me formastes na barriga da minha mãe. Outro chamado comum a todas as pessoas, e que já meditamos aqui, é a santidade. Por isso é chamada a vocação universal à santidade. Viver a santidade foi um apelo de Jesus. Portanto, qual é o desejo de Deus para nós? Sede santo, como o vosso Pai do céu é santo. É isso o apelo de Jesus para nós. E ele continua nos chamando a esta santidade de vida. E nós não podemos falar de vocação, encerrar esse mês, meus irmãos, sem citar alguns personagens das Sagradas Escrituras que se tornaram exemplo de vocacionados do Pai. Entre eles está Abraão, considerado o pai da fé pelo nosso patrono, o apóstolo Paulo. Abraão escuta o chamado de Deus e, confiante na promessa, deixa tudo o que possuía e, com sua esposa Sara, parte para onde o Senhor o envia. Moisés foi chamado pelo nome, por Deus, em meio a uma sarça ardente, que queimava, mas não se consumia. Ele responde: Eis-me aqui. Moisés assume a sua vocação e se torna o libertador do povo oprimido. Outro a que a gente pode se referir é Elias, que abandona a corte e vai viver sua vocação de profeta no meio do povo. Ele denuncia as injustiças, age em defesa dos pobres e fala e profetiza em nome de Deus. Uma outra figura muito importante e que hoje vemos contemplado na primeira leitura da liturgia deste domingo é o profeta Jeremias. Ele que foi chamado por Deus ainda na infância. Desde o ventre materno, o Senhor já o tinha escolhido e consagrado. A princípio, não querendo assumir a vocação, Jeremias usa o que não saberá o que falar
que é apenas uma criança. Mas o Senhor o assegura que não há o que temer, pois estará sempre ao seu lado. Jeremias é então capacitado e tem como missão arrancar e destruir, exterminar e demolir, construir e plantar. Assumiu e viveu e passou por muitas situações, mas cumpriu na sua vida o chamado, a vontade de Deus. Veja que vocação é chamado. Deus vai chamando a cada um de modo particular, como chama a mim, como chama a você, como chamou a Jeremias, e que continua chamando nos dias de hoje, porque Deus ele escolhe os seus e ele capacita para a missão que ele escolhe. E outro e grande exemplo é Maria. Ela, por excelência, é a vocacionada do Pai, e cheia de graça, um modelo de vocação perfeita. Chamada por Deus para fazer parte da salvação, ela se dispôs inteiramente. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Então, esse doar-se, esse fiat, esse faça-se em mim, que se cumpra a tua vontade, deve também impulsionar o nosso coração. O eis-me aqui de Elias, o faça-se de Nossa Senhora, para que Deus também ele possa encontrar esse espaço de desenvolver o seu desejo, o seu chamado para nós. Muitas vezes a gente se comporta como Jeremias, quer fugir. Ah, Senhor, eu não sei falar. Ah, Senhor, eu não sei rezar. Quando a gente sabe que é o Senhor quem capacita para a missão, que é o Senhor quem dispõe os seus dons, os seus carismas, para que o desejo do seu coração chegue aonde Ele quer que a gente vá. E é preciso ressaltar, meus irmãos, que a vocação é uma proposta de Deus ao homem, mas que o homem ele é livre para acolher ou rejeitar, ou seja, Deus me chama, Deus te chama. Você é livre para acolher ou rejeitar. Sim, sim, não, não, né? Ou seja, Deus, e quando Deus chama e a gente responde, e é a vontade de Deus para nós, o sim à vida é sinal de vocação feliz, é sinal de que eu atendi o chamado de Deus. Quando eu atendo o chamado de Deus, a ser aquilo que Deus me escolheu, eu já sei tudo? Claro que não. É o Senhor quem vai nos guiando. Mas Deus pode nos chamar, como nós já vimos outra vez, e eu posso simplesmente rejeitar. Deus ele não vai chegar na minha vida à força. Não vai. Ele não é usurpador. Ele não extrapola os nossos limites. Ele nos convida, ele nos chama a essa vocação e o nosso sim ele é consciente, precisa ser consciente. Mas, da mesma forma, eu posso também dizer não. E quando eu digo não, Deus também vai respeitar a minha liberdade. Deus nos dá a graça de respeitar essa liberdade. E este chamado a que Deus nos faz, ele inclui a vida total. Contém o propósito de seguir e servir. Lembremos-nos, meus irmãos, que Deus podia e pode fazer tudo sozinho, mas quis precisar destes que citamos e de tantos outros de nós. Como em Jeremias, antes no seio fosses formados, e eu já te conhecia. Antes do teu nascimento, eu já te havia consagrado. Deus espera, meus irmãos, de nós uma resposta ao seu chamado. É esta a vocação de cada um. E não adianta se esconder, mas no zelo amoroso, repetir, rezar, proclamar. Seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. Tua força é bem maior do que eu, submete-me, vence-me. Eu disse que o Senhor nos escolhe. A gente pode acolher o chamado de Deus ou rejeitar. Mas uma vez que eu disse sim a Deus, eu não posso me esconder do sim que eu dei ao Senhor. Eu dei o sim para ser sacerdote. Então eu não posso me esconder de ser aquilo que Deus quis para mim e que na minha liberdade e consciência eu dei sim para ser um sacerdote da igreja. Deus me chamou à consagração.
Então, uma vez que me chamou, eu tenho que assumir aquilo que Deus me deu. Eu não posso estar me escondendo, dizendo, me escondendo daqui, dali, que eu não posso isso, que eu não posso aquilo, quando eu sei que o Senhor me capacita. Então, quando eu dou sim, eu preciso ser fiel à aliança que eu fiz com Deus. Veja que a palavra de Deus, ela nos traz grandes exemplos de chamado, de escolha, de eleição. Além da vida e a santidade, cada um de nós é chamado a uma vocação específica. E a cada um deste cumpriu a sua missão. E como bem já vimos falando, como a gente já vem falando nesses outros domingos, ao DJC Deus também escolheu, chamou e designa, digo ontem e hoje, a fazer e a cumprir a sua vontade. Nós vimos, porque eu estava meditando e eu lembrando dessas pessoas que foram chamados no Antigo Testamento, que foram servos de Deus, que doaram a sua vida até chegar a Nossa Senhora, tantas outras figuras mais estes que nós falamos, e falando aqui de Nossa Senhora, que deu o seu sim para ser a mãe do Salvador, que nos trouxe a salvação, que nos trouxe aquilo que é a nossa rocha firme, que hoje nos chama, que hoje nos capacita, que se consagrou ao Pai por cada um de nós, e que chamou ao DJC, veja que muitos sims chegaram até nós. Pelo sim de Maria, Cristo se fez homem, veio habitar no meio de nós, por meio do sim dos apóstolos, toda a palavra de Deus chegou até nós, a igreja foi fundada, a igreja se sustenta hoje, e nós estamos aqui também diante de todo um processo de sims, de chamados, daquilo que Deus foi fazendo na história do seu povo e que continua fazendo na nossa história e que quer continuar fazendo na nossa história. E hoje o DJC também é convidado a cumprir e a assumir aquilo que Deus designa para nós, a assumir aquilo que Deus quer para nós. O DJC, como já temos falado, é uma vocação na igreja para fazer a vontade de Deus e evangelizar. E agora, no atual momento, Deus nos convida a ir mais além, a ir adiante. Por isso, eu trouxe para vocês, e eu peço que vocês escutem com muita atenção, o que escrevia para nós hoje o nosso pai fundador, Padre Marcos Oliveira. O DJC tem um carisma paulino. Esse carisma é dom do Espírito para nós. Existimos na igreja para evangelizar, mas não é só evangelizar, é ajudar o católico a evangelizar também. Não é evangelizar de qualquer jeito, é ajudar o católico a evangelizar com a oração e a palavra de Deus. É esse o nosso carisma. E temos visto, meus irmãos, aqueles que são da obra, aquele que tem nos acompanhado, aquele que tem uma simpatia ou deseja caminhar com o DJC, temos visto que Deus tem nos impulsionado como carisma DJC a evangelizar por meio das mídias sociais. Fazer bom uso para fazer cumprir aquilo que Deus quer que façamos. Como lembrava ainda o Padre Marcos, nesse ano 7 do DJC, nós perguntamos incontáveis vezes, Senhor, o que queres que eu faça? E quando nós vimos as nossas casas paradas por conta do isolamento social, da pandemia que se instalou, foi quando mais fomos impulsionados a entrar nas mídias. Este podcast mesmo, ele surgiu neste tempo. As lives oracionais, o Papo Jovem, de princípio para manter todo o DJC unido, vencer, rezando as dificuldades do momento presente. Mas Deus mesmo estava nos empurrando para a internet para alcançar jovens, para alcançar casais, para alcançar músicos, para ajudar as famílias a rezarem. E neste mesmo tempo, o Padre Marcos começava a rezar o ofício divino. A princípio começou no Facebook, depois se estendeu ao WhatsApp, ao Telegram, com os áudios durante o dia todo, seguindo a liturgia da igreja, porque o ofício divino ele segue a liturgia da igreja. Nós rezamos pela manhã com o ofício da manhã, rezamos com o ofício do meio-dia, rezamos com o ofício da tarde e rezamos com o ofício da noite.
E o Padre Marcos começou a colocar os áudios, ele rezava durante o dia e colocava os áudios no WhatsApp, no Telegram. Mas ele foi impulsionado a voltar a rezar ao vivo todas as manhãs. E quantas pessoas que já vinham mergulhando na graça de Deus, que vinham testemunhando de quanto essa graça, quanto rezar durante o dia, quanto rezar com o ofício divino, estavam lhe fazendo bem, que estavam saindo, ajudando a sair do pânico, da angústia, da desolação causada por esse isolamento, que começaram a rezar com a palavra de Deus. E mesmo em vários locais diferentes, o ofício divino começou a ser uma grande família de orantes. E no impulso desse espírito, como eu já estava dizendo, o padre voltou a rezar ao vivo todas as manhãs pelo Facebook. Um rezando pelos outros e todos rezando a oração, e todos recebendo a oração de todos. Uns rezando pelos outros e todos recebendo a oração de todos. E essa graça vem nos impulsionando cada vez mais, quando a gente vê tantos testemunhos, a avançar. Deus quer que a gente avance. Deus quer que a gente vá adiante. Por isso que o ofício divino agora é o nosso carro-chefe para evangelizar, para chegar às famílias, para adentrar, para levar a palavra de Deus, como missionários da palavra de Deus, a gente alcançar mais e mais pessoas para o Senhor. E nós percebemos o quanto o Senhor tem pedido para sermos canais da sua misericórdia, missionários amorosos da sua palavra. E não tem para onde correr. Quando Deus quer, Ele manifesta, Ele impulsiona. E Deus tem nos impulsionado, a gente percebe. Deus tem nos mostrado que não é só na pandemia que Ele queria que isso se colocasse, estarmos nas mídias, mas que passando todos esses momentos que a gente permaneça perseverantes, rezando. Por quê? Porque tem muita gente hoje que está nas mídias mesmo, que já não tem uma vida em casa, com a família, que tem também, mas que precisa ser alcançada. Como as mídias estão em todo canto, a gente precisa chegar nessas pessoas. E isso Deus tem nos colocado. E nesse contexto, meus irmãos, toda a obra da JC ela é impulsionada a avançar para essas águas mais profundas da evangelização. Viver a vocação é consagrar a nossa vida a um ideal. A nossa realização pessoal reside em entender qual é a nossa vocação e agir de acordo com os imperativos de Deus que fala ao nosso coração em cada momento. E o que é que Deus nos fala agora? Vamos evangelizar. Nós vamos continuar evangelizando nas nossas casas, vamos continuar com nossa missão, mas nós vamos adentrar mais fervorosamente, com muito mais força, através das mídias, através da internet. Portanto, é todos juntos, no só coração, escutando e atendendo o apelo por meio daquele que, atento ao chamado de Deus, fundou o DJC. É hora de assumirmos sem medo, quem é do DJC, quem só acompanha a gente nesse podcast, é hora de assumirmos sem medo a missão de chegar a todos os lugares, em todos os lares, aonde Deus nos mandar, por meio da internet. Nossa missão é de ser e de formar discípulos missionários no caminho da palavra de Deus. E esta missão tem o seu sentido pleno em Cristo e só se compreende a partir dele. Por isso, juntos, entendendo que Deus escolheu a nós, porque Ele confia a nós o seu projeto, é hora do nosso sim, é hora de abraçar essa causa. Quando Deus impulsiona o coração do Padre Marcos e diz, é hora de entrar, de evangelizar através dos canais digitais, através das mídias, através dos aplicativos, é porque Deus quer que a gente faça isso. E isso tem sido rezado, não é de hoje. Por isso, todo o DJC, toda a obra do DJC é convidada, convocada a mesma abraçar essa causa. Quantas pessoas Deus já não alcançou? Há pouco a Sheila escrevia um texto e ela lembrava da Marta,
que um dia chegou ao discipulado por meio do Facebook. No primeiro Kairos, nós divulgando o Kairos através do Facebook, ela entrou em contato comigo e quis conhecer o discipulado. Ela morava na Vila Manuel Sátiro. Eu encaminhei, nas conversas que nós tivemos, ela para a Vila Manuel Sátiro para ser acompanhada. E graças a Deus, por meio da perseverança da Marta, veio também o Enes, o seu esposo. Hoje eles não estão mais na Vila Manuel Sátiro, mas moram em Horizonte, mas permanecem caminhando como intercessores da missão Família em Oração, que hoje tem a sublime missão de estar rezando pelos pedidos de oração do ofício divino. Eles fazem parte da equipe, coordenada pela Eudênia, de rezar pelos pedidos, todos os pedidos que são colocados durante o ofício divino, seja nos grupos de WhatsApp, seja nos comentários do Facebook, todos eles são levados para o Ministério de Intercessão. E Marta e o Enes também fazem parte desse ministério. E um dia eles foram alcançados como? Através do Facebook. Ela viu a postagem, se interessou, conversou comigo, eu encaminhei. Ela conheceu o discipulado, está até hoje, graças a Deus. E como a Marta, existem tantas outras Martas, precisando que você chegue até ela. Que você leve a palavra de Deus, que você faça conhecer. Então, é isso que Deus quer fazer através de nós. E a gente não pode dizer não. A gente não pode olhar para trás, mas sim abraçar. Se Deus está querendo que nós façamos isso, é porque Ele tem projetos, é porque Ele quer alcançar pessoas e quer se utilizar de nós. Deus poderia fazer tudo sozinho? Poderia. Mas Ele precisou de Elias, Ele precisou de Abraão, Ele chamou Jeremias, precisou do sim de Maria, como precisa do nosso sim hoje para alcançar essa causa no contexto de hoje. Para que Deus se faça presente, para que Deus seja Deus na vida de tantas pessoas que precisam, que têm ânsia, que precisam da graça do Senhor. Por isso, meus irmãos, nós convidamos a você. Você que é siloelita, você que é de opção fundamental, você que é missionário, você que é nazireu, você que é desejar adentrar nesse mutirão que estamos fazendo do ofício divino no Facebook. Como é isso, Leila? Nós temos uma página, nós temos um grupo do ofício divino no Facebook. E lá, todas as manhãs, nós rezamos às 6 horas o ofício divino da manhã com o Padre Marcos Oliveira. Rezando, intercedendo uns pelos outros. E Deus alcançando a todos enquanto nós rezamos. A graça da palavra de Deus chegando aos lares. Deus convida a você a entrar nesse grupo para rezar conosco, convida você a divulgar isso também para que outras pessoas também rezem. Todas as manhãs, às 6 horas, no Facebook, nós temos lá o nosso grupo do Facebook, nós temos a nossa página, Ofício Divino, você pode entrar, pode rezar conosco. Nós rezamos no Facebook, durante o dia continuamos rezando nos grupos de WhatsApp. Por quê? Porque Deus ele tem precisado que nós levemos a palavra dele a tantos corações. São muitas vozes, são muitas coisas que o mundo impõe. Até mesmo nesse tempo de isolamento social, quantas coisas não surgiram que não são do agrado de Deus, também para disfarçar o que o diabo quer, que é tirar as pessoas do caminho de Deus. E enquanto isso, Deus nos convida a chegar até essas pessoas. Ah, Leila, mas tem outras comunidades fazendo isso? Tem. Mas Deus tem impulsionado a nós chegarmos a essas pessoas com o carisma do discipulado, com o nosso jeito de ser discipulado. Por isso, nós convidamos a você a se juntar a nós nesta campanha, nesse mutirão do ofício divino no Facebook. Rezamos todos os dias, juntos, unidos, a compartilhar com outras pessoas, convidando-as a mergulhar na graça de Deus e, como eu já disse, podendo deixar lá o seu pedido de oração para que o grupo de intercessão reze durante todo o dia, durante toda a semana. É como um grande exército levando Deus às pessoas. Não é a mídia pela mídia,
não é só querer chegar nas mídias, mas é levar a palavra de Deus por meio dela. E Deus nos tem impulsionado a chegarmos com o nosso carisma a tantas outras pessoas. Nesse mesmo texto que Sheila lembrava do Enes e da Marta, ela escrevia: é o Espírito Santo que move todo o DJC neste momento, como cada discípulo do DJC, a levar a eficácia da palavra, através do ofício divino, proclamando aos corações e fazendo Jesus chegar à salvação, adentrar todos os corações através de um clique. É isso mesmo. Você clica no nosso linkzinho lá de entrar, você já está rezando, você compartilha para que outra pessoa clique e vai conhecendo a palavra de Deus, mergulhando na liturgia da igreja, rezando conosco, clamando o Espírito Santo. E quantas graças que já foram testemunhadas por tantos ouvintes, por tantos orantes do ofício divino, também vão ser alcançados e vão poder dar testemunho da palavra de Deus. Então, você que nos convida, eu convido a você amanhã às 6 horas, no Facebook, você que nos escuta, que nos acompanha todos os domingos, amanhã às 6 horas, no Facebook, na nossa página Ofício Divino, você entra lá, reza conosco. Também você pode fazer parte do nosso grupo do Ofício Divino, porque quanto mais gente, melhor, porque é isso que nós queremos, é evangelizar, é levar a palavra de Deus, é deixar que Deus seja Deus nas nossas vidas. Entenderam, meus irmãos? A nossa vocação, atendendo o chamado de Deus, é ser esse canal da misericórdia. Deus chamou a tantos, nós podemos ver durante esses 4 domingos. Chamou aos pais, chamou às famílias, aos religiosos, aos consagrados, aos leigos. E como leigos, nós dizíamos no domingo passado, nós somos chamados a ser esse sal da terra e luz do mundo. E agora, como carisma DJC, como vocação DJC, chegarmos a tantas casas por meio do ofício divino. Vamos continuar com as nossas outras programações? Vamos. Mas nós vamos agora rezar juntos e unidos com o ofício divino todas as manhãs, de segunda a sábado, no Facebook, mas a semana toda, incansavelmente, nas horas, através do WhatsApp e do Telegram. Mas nesse momento, nós somos chamados amanhã às 6 horas a estarmos todos juntos rezando o ofício divino da manhã. E eu convido a você a se colocar na presença de Deus, a pedir que você possa atender esse chamado do Senhor, que você se disponha a abraçar a causa de Cristo na sua vida. Vem nos fortalece, Senhor, para que tenhamos a disponibilidade, a coragem de dizer sim, o fiat, faça-se em mim a tua vontade, eis-me aqui. Me ajuda a cumprir o seu projeto, mesmo diante das nossas limitações, das nossas dificuldades, do nosso comodismo, dos nossos medos. Ajuda-nos, Senhor, com teu Espírito a avançarmos para as águas mais profundas. Nos impulsiona. Nós queremos levar a tua salvação para que ela adentre em muitos outros corações, por isso nos dar o teu Espírito, nos dar a tua força, a tua ousadia, a coragem de Pentecostes, da ousadia que foi derramada em Pentecostes. Tudo te pedimos, Senhor, pela intercessão de Nossa Senhora. Alcança todos os ouvintes do nosso podcast, alcança todos os orantes do ofício divino e nos faz ser um só coração e uma só alma. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Graça e paz, povo de Deus, que Deus nos abençoe e até amanhã às 6 horas no ofício divino da manhã.